Salve, salve galera navegando na área, eu sou o Bruno e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, trazendo para vocês hoje as respostas da tag Meus Livros King e também mostro um pouco da minha coleção desse mestre amado. Venham conferir comigo. Pessoal, a tag autoral Meus Livros King foi criado pela Júlia no Instagram e ela convidou o navegando para responder também. Vou deixar o Instagram da Júlia aqui no vídeo e também na descrição abaixo. Aproveitem e visitem o perfil dela. E já que vocês vão dar uma passada no Instagram também, aproveitem para seguir o Navegando, que o conteúdo está bem maneiro, combinado? Pessoal, a tag tem 8 perguntinhas, mas eu tomei a liberdade de acrescentar mais uma como uma curiosidade para vocês. Fiquem à vontade para responderem em seus vídeos, para responderem também no próprio Instagram ou aqui mesmo nos comentários. Só não esqueçam de marcar a Júlia e também de marcar o Navegando. A gente está muito ansioso para conferir as respostas de vocês. Bora pro vídeo que ele promete. Pergunta número 1. Como e com qual livro foi a sua primeira experiência com o autor? Gostou? Com 17 anos, pessoal, eu era um leitor voraz de Agatha Christie, os seus milhares de livros. Eu era muito fã do detetive Hercule Poirot. E o meu irmão, que infelizmente não está mais aqui entre nós, era um dos meus heróis. Eu nunca vou esquecer, pessoal, um dia ele entrou no meu quarto e disse: vejo que gosta de ler, vejo que gosta de suspense, trouxe um negócio muito bom que você precisa conhecer. Era Christine. Christine não está entre os meus livros favoritos do autor, pessoal, mas é uma leitura que me agradou muito, porque ele tem aquilo que sempre me encantou no mestre, que são pessoas comuns em situações extraordinárias. Eu nunca vou esquecer dessa leitura. Eu tenho um apreço muito grande por ter sido a obra que me apresentou Stephen King, me apresentou o meu grande herói literário, meu autor literário favorito, eu diria. Ele tem aquela pegada de suspense com uma mescla do sobrenatural, ele também tem um final satisfatório e vale a pena conhecer. E para vocês que sempre me perguntam qual é um bom livro de entrada no universo King, para não ir de cabeça, mas nem para pegar um livro muito grande logo na estreia, eu diria que Christine é um excelente livro de entrada para você conhecer um pouquinho de como King escreve, de como ele mescla pessoas comuns e o sobrenatural. Realmente um bom livro de entrada. Se você ainda não leu, leia que vale a pena. Perguntinha número 2. Quantos livros do King você tem na estante e quantos esperando para serem lidos? Pessoal, atualmente eu tenho 88 livros do mestre Stephen King. É claro que nem todos foram traduzidos para o território nacional. Eu tenho muitos quadrinhos, eu tenho muitas revistas, eu tenho alguns boxes, como por exemplo o Ônibus da Torre Negra, o Ônibus do The Stand, A Dança da Morte, que foram quadrinhos desenvolvidos pela Marvel Comics. Tem, por exemplo, algumas edições que eu comprei de bolso, como A Garota que Amava Tom Gordon, que nunca chegou aqui no Brasil, não sei nem se tem previsão para chegar. E também tenho livros repetidos em outras línguas, exemplo do Sob a Redoma, que eu tenho a versão nacional e tenho a versão americana. E também o Blaze, que é um livro que eu gostaria muito que fosse traduzido aqui, é um dos livros que o King escreveu como Richard Bachman. Eu tenho a versão de bolso americana e também tenho a versão espanhola. Hoje eu consigo dizer para vocês que eu tenho todos os livros do mestre que foram traduzidos aqui no Brasil. Se não me falha a memória, são 64. E desses 64 eu li 45, o último sendo A Dança da Morte. Ou seja, ainda me restam 19 livros para ler desse velho safado. Perguntinha número 3. Qual é o seu livro do King mais desejado no momento? Pessoal, meu livro mais desejado do King para ler neste momento é esse camarada aqui, chamado Sob a Redoma. Na verdade, quando eu elogio muito It, o Novembro de 63, ou o próprio Dança da Morte que eu li recentemente, muitas pessoas falam que eu deveria muito encarar o Sob a Redoma e ele está num projeto de leitura desse ano. O Navegando tem a ideia de fazer uma leitura conjunta com os inscritos de Sob a Redoma e eu gostaria de saber a opinião de vocês, se vocês têm interesse. O projeto começaria em julho e a gente separaria um mês aí para ler, um mês e meio para ler alguns capítulos, fazendo alguns diários de leitura, até um grupo de discussão no WhatsApp, e no final eu faria
uma resenha para dizer tudo o que eu achei dessa obra. Não esquece de arrebentar aí nos comentários se vocês têm interesse em fazer essa leitura conjunta com o Navegando. Estou fazendo um pequeno censo para saber mais ou menos quantas pessoas seriam atingidas. Se vocês têm interesse também de eu fazer lives semanais ou quinzenais para a gente discutir até um certo trecho do livro, combinado? Uma coisa que eu consigo garantir para vocês, pessoal, é que Sob a Redoma não passa desse ano. Eu preciso conhecer mais sobre essa elogiadíssima obra. Vamos para a pergunta número 4, que eu julgo a mais difícil de todas. A famosinha: qual o seu livro favorito do autor? Essa é realmente difícil de responder, pessoal. Quem já me acompanha há mais tempo, quem me acompanha no Instagram, sabe que eu tenho preferência por 3 livros e que eles ocupam para mim um primeiro lugar. Mas eu não vou fugir da raia, eu vou colocar sim o meu favorito por uma margem bem pequenininha. Mas eu quero trazer para vocês então o meu top 5 do Stephen King, trazendo meus livros favoritos e os 3 primeiros dividindo uma posição de destaque. Vamos lá. Em quinto lugar, eu aponto o livro mais sombrio e mais bruto do mestre, na minha opinião. Estou falando de O Cemitério, que também tem um desfecho fenomenal. O Cemitério ocupa um lugar de destaque. Muita gente se pergunta por que o Cemitério e não o Iluminado. Gosto muito dos dois, pessoal, mas o Cemitério, ele explodiu a minha cabeça, ele bateu de frente comigo. Foi um livro que me deixou numa ressaca literária de tão forte. É, sem dúvida alguma, para mim, o livro mais pesado, mais sombrio do mestre. Ele mesmo acha isso, a esposa dele também, e o Peter Straub também. Se você ainda não leu, leia O Cemitério. Em quarto lugar, pessoal, eu apontaria um dos meus queridinhos também, está aqui atrás, O Mago e Vidro. Pessoal, eu amo O Mago e Vidro, é o livro 4 da série A Torre Negra. Conta um pouco do passado do Roland e a história do seu grande amor. O Mago e Vidro é uma história que eu nunca esqueci e ele merece sim um lugar de destaque nessa minha lista. Dividindo o primeiro lugar, pessoal, dividindo o pódio, eu vou citar 3 livros, mas eu vou falar para vocês qual é o que eu gosto mais. Eu apontaria, sem ordem específica, Novembro de 63, pessoal, já cansei de falar sobre ele aqui nos vídeos. É uma história fenomenal, uma história com um conteúdo bem histórico do assassinato do presidente John Kennedy. É uma leitura que muita gente já fez aqui no canal e muita gente compartilha falando que amou. Se você não leu, leia. Trago também A Dança da Morte, que foi uma leitura que eu terminei recentemente, de um mundo pós-apocalíptico. Vou falar mais dele ainda nesse vídeo, mas é uma leitura que é fora de série, pessoal. A Dança da Morte é uma obra-prima do autor. Em último e não menos importante, nesse meu pequeno pódio, tem aqui 2 palhacinhos que arrancariam minha cabeça se eu não citasse. Estou falando do livro It, a Coisa. Mas se eu tivesse que apontar desses 3, Novembro de 63, A Dança da Morte ou It, o meu preferido por uma margem bem pequenininha, ele seria... Põe uma música de suspense aí, DJ. Rufa os tambores também, faz favor. Pessoal, seria It, a Coisa. Meu livro predileto do King continua sendo It, mas é por uma margem minúscula. Eu postei no Instagram um pouco sobre o que eu penso desses 3 livros. Se você ainda não conhece nosso Instagram, dá uma passada lá. Eu considero 3 livros mágicos, pessoal. São 3 livros únicos. E se eu fosse parar em uma ilha deserta por qualquer motivo e tivesse um dos 3 em minhas mãos, eu seria um homem completo. Espero que não estejam cansados, pessoal, porque pulamos para a pergunta número 5. Derry ou Castle Rock para viver ou morar? Derry e Castle Rock, 2 cidades icônicas, onde a maioria das histórias de Stephen King se passam ou são relacionadas, comentadas de alguma forma. Eu arriscaria as minhas chances, pessoal. Eu gostaria muito de morar em Derry, mesmo sendo lar a casa do palhaço assassino, palhaço sombrio e bailarino Pennywise. Não sei se entraria para o clube dos perdedores ou se sobreviveria a um ataque da coisa, mas eu arriscaria sim as minhas chances, eu moraria em Derry. Pergunta número 6, pessoal, qual o vilão, qual antagonista te deu mais agonia? Facílimo de responder. Randall Flagg, Russell Faraday, Richard Fry, Walter Odin, Martin Broadclock, Nyarlathotep, Walter Paddick, o Homem Sem Rosto, o Homem de Preto, Turista Andarilho, chame do que quiser. Flagg é um dos maiores elos do multiverso de Stephen King, ele é um dos antagonistas
da saga A Torre Negra, é o antagonista do livro Os Olhos do Dragão e também o antagonista de A Dança da Morte. Aquele que não deve ser nomeado, o verdadeiro aquele que não deve ser nomeado, aquele que assusta a essência do mal, o mal na sua forma mais verdadeira. O Randall Flagg é o vilão que mais me dá agonia, porque ele simplesmente é o maior vilão do mestre, na minha opinião. Estamos quase lá, pessoal. Pulamos para a perguntinha número 7. Se você pudesse se tornar amigo de um personagem do King Verso, quem ele ou ela seria? Essa é uma das mais fáceis de responder também, pessoal. O livro Novembro de 63, ele tem um personagem único para mim, e na verdade eu tenho muito carinho por ele. Ele começa com uma das melhores frases de todos os livros do King que eu já li, dos 45 livros. A frase é: "Nunca fui homem de chorar". E desses 45 livros, pessoal, o meu personagem favorito de todos, de tudo que o mestre escreveu, a pessoa que eu sinto o maior contato, é o nosso protagonista aqui, o Jake Epping, ou George Amberson. Você precisa ler para descobrir porque ele é chamado de 2 nomes. O Jake Epping é um personagem sensacional, um personagem que tem muito sentimento dentro dele, mas tem uma dificuldade muito grande de chorar. E eu já dou spoiler para vocês de um futuro vídeo que eu tenho vontade de fazer, que é sobre meus personagens favoritos da literatura em geral, de tudo que eu já li. E o Jake Epping estaria lá com certeza, é um dos grandes personagens do King. É uma história magnífica, o Novembro de 63, eu sou muito passional para falar dele, porque ele é uma história que me arrebatou, foi um dos livros grandes do mestre, um dos épicos dele, que eu li mais rápido, de tanta euforia, de tanta vontade de conhecer o final, e o final é simplesmente uma pintura. Se você ainda não leu Novembro de 63, sorte a sua, você tem um livraço para ler nessa vida. Pergunta número 8. Você gostaria de viver na história do último livro que leu do mestre ou de um livro que está lendo dele no momento? Bom, pessoal, já falei nesse vídeo, mas também cansei de falar no Instagram que o meu último livro lido do mestre, que eu acabei recentemente, há uma semana atrás, foi A Dança da Morte. E a pergunta direcionada a mim nesse momento é se eu gostaria de viver em um mundo que foi desolado por um vírus conhecido como supergripe, que matou 99% da população mundial. E a resposta é sim, eu adoraria viver no mundo de A Dança da Morte, mas eu torceria para ser um dos imunes. Não, você provavelmente não seria. Você ia ser um dos primeiros a morrer se você não fosse o paciente número 0. Anota aí. Eu adoraria sim ver a civilização renascer e se tornar melhor do que nós somos hoje em dia. Também acho muito difícil, porque os remanescentes levam consigo a alma do mundo velho, e na Dança da Morte ele fala bastante sobre isso. É, como eu já disse, um dos grandes livros do autor, ele está no meu pódio como um dos melhores livros que eu já li. Se você ainda não leu Dança da Morte, 1250 e tantas páginas, uma longa jornada, mas muito recompensadora. Segue aí como mais uma dica do canal. Pergunta número 9, pessoal. Vamos lá, que essa é a última. Qual é a adaptação de um livro ou conto do autor que você mais gostou? Essa é uma das perguntas mais fáceis de responder também, pessoal, e talvez seja por isso que eu trouxe ela em vídeo. Trata-se de um conto presente no livro As Quatro Estações. Esse aqui é um livro de contos, pessoal, um livro muito bom. Tem dentro dele esse que é chamado de Rita Hayworth e a Redenção de Shawshank. O filme é mais conhecido aqui no Brasil como Um Sonho de Liberdade. Com Morgan Freeman no papel do Red e o Tim Robbins no papel do Andy, Um Sonho de Liberdade não é apenas o meu livro-conto adaptado favorito do mestre Stephen King. Estou falando do melhor filme que eu já vi em toda a minha vida. O site IMDb, que é especializado em reunir várias notas de críticos por aí afora, deu a Um Sonho de Liberdade 9.3 de 10 possíveis, e é a maior nota do site, então ele é reconhecido internacionalmente como o maior filme de todos os tempos, batendo até O Poderoso Chefão. O Rotten Tomatoes, que também é um site especializado em reunir notas de vários outros e também de críticos,
deu a Um Sonho de Liberdade 91% e a nota da audiência é 98%. A audiência somos nós, pessoas comuns, que não somos críticos. E se você ainda não assistiu Um Sonho de Liberdade ou nem leu o conto presente no livro Quatro Estações, sorte a sua. Rita Hayworth e A Redenção de Shawshank ou Um Sonho de Liberdade é um material que precisa ser visto, é um material que precisa ser lido, vale muito a pena. O melhor filme da minha vida. Pessoal, essas foram as minhas respostas para a tag Meus Livros King. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram do vídeo, não esquece de deixar aquela curtidinha amiga para ajudar na divulgação. E não esqueçam também de responderem a tag. Eu estou muito curioso para saber um pouco mais sobre os seus livros King, sobre o que vocês gostam, seus vilões, sobre os seus favoritos também, sobre a obra adaptada favorita. Estou com muita curiosidade, então não me deixem na mão, coloquem aí nos comentários, vamos bater aquele papo que eu tanto gosto. Se forem responder essa pergunta no Instagram, não esqueçam de marcar a Júlia, o Instagram dela tá lá embaixo, e não esqueçam de marcar também o Navegando. Eu vou ter um prazer enorme de visitar o Instagram de vocês e responder essas tags também lá para que outras pessoas vejam. Não esqueçam, pessoal, conto com vocês. A curtidinha amiga já pedi. Se vocês ainda não são inscritos, se inscrevam que tem muito mais conteúdo vindo por aí. Vou deixando aquele beijo grande, o abraço apertado e carinhoso de sempre e nos vemos no próximo vídeo. Fui!